Louvor ao nosso Deus. Vamos colocar as nossas intenções no altar de Cristo em favor dos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Jorge Trindade, Diomar e Priscila Ordonez, Célia Correia, Valdir Desidério, Marlene Pescó, Silonia Ivanilda dos Santos, Vera Regina Godoy, Inara Barreto, Tirza Pires, Iela Castro e Alessio Castro, George Neves, Miriam Tavares de Oliveira e família, Eva Maria Rosa da Cunha, Heloísa Tavares da Silva, Yara Melo, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Mariluz Melo Ferreira, Denise Azevedo, Maria Helena Martins, Cristiano Branco, Alcide São Vicente, Zélia Leberque, Alisteu Duarte, D'Artagnan Zanin, Eleci Pereira Neves, Richard Holder, Marley, Noemi Apple Denhart, Wilson Felders, Ivanete Oliveira, Oswaldo Melo, Caetano Dornelles, Ana Paula Magnus, José Cláudio Porto, Sheila Paes, cadê o Edgar? Edgar Quintana. Em ações de graças por Andréa Machado, Letícia Cardoso, Isabel Mendes, Ana Lúcia Machado e Sofia Androvandi. Pela paz no mundo, neste momento, em mais uma vez, nosso mundo encontra-se dividido em conflitos, em guerras, famílias, crianças e muitas pessoas tendo suas histórias e sonhos interrompidos. Oramos pela capacidade de diálogo e pela paz, pelos desastres ambientais e pelo descuido com o nosso mundo, por todos os lugares atingidos por enchentes, pelas famílias que precisam sair de suas casas e também por todos os lugares atingidos por incêndios e terremotos. Que promovamos o cuidado e o zelo pela criação do nosso Deus, pelo povo do Brasil e pela paz entre os habitantes da nossa nação, pelo nosso diocesano, Bispo Humberto, pela nossa primaz e por nossa diocese meridional, suas paróquias e todos os seus membros, pela Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a sua primaz Bispo Marinês Passoto, que neste domingo celebra conosco, por todas as dioceses em instâncias presenciais, pela Comunhão Anglicana e pelo Arcebispo Sara Mowley, nossa Arcebispa da Cantuária, por nossa Catedral, por nosso Deano Reverendo Gerry, nossa equipe pastoral, junta paroquial e todos os sodalícios da nossa congregação.
dia, irmãos e irmãs. Com a graça de Deus, estamos reunidos para louvar e adorar ao Senhor das nossas vidas, na certeza de que Ele tudo pode, Ele tudo opera, Ele tudo realiza. E assim nós abrimos os nossos lábios para louvar esse Deus e Senhor das nossas vidas. Hoje temos, entre esse momento da liturgia, a oportunidade de entregarmos mais uma vida através do batismo ao Senhor. E temos a alegria e o privilégio de termos a presença da nossa Bispa Primaz, Bispa Marinês, que hoje estará pregando e celebrando conosco. E ela, no momento apropriado, a gente vai apresentar mais ao final do ofício. Temos outras pessoas também que a acompanham, que estavam participando de um encontro provincial da rede da Igreja Segura da nossa província, que esteve reunido nesse último final de semana aqui em Porto Alegre. Então, nós iniciamos este ofício cantando do Inário, o hino 193. A liturgia do Santo Batismo, na página 548 do livro de oração comum. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Com alegria louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua misericórdia nascemos novamente. Alma vida de amor e esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo. E pelas águas transformadoras do batismo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que para entrarmos no reino dos céus, devemos nascer de novo, na água e no Espírito. E nos entregou o batismo como sinal e selo deste novo nascimento. Pelo batismo,
o Espírito Santo nos lava e purifica. Pelo batismo nos revestimos do Cristo, morrendo para o pecado e alcançando sua vida ressurreta. Como filhos e filhas de Deus, temos nova dignidade e Deus nos chama à plenitude de vida. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor seja com vocês. Seja também contigo. Oremos. Amoroso Deus, que pelo nosso batismo, na morte e na ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, nos libertaste do domínio do pecado, concede que vivamos como novas criaturas, em retidão e santidade, todos os dias de nossa vida. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Permite, ó Senhor, que a Tua contínua misericórdia purifique e defenda as nossas vidas, para que todas as pessoas que Te seguem vivam amorosamente o Teu Evangelho, contribuindo na construção do Teu reino, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos nos sentar? A palavra de Deus, escrita na profecia de Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 5. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Porque gastam seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento e terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. A palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Vamos recitar responsivamente o Salmo 145, a partir do versículo 8 e 9, inicialmente, na página 972 do livro de oração. Página 972, Salmo 145, versículo 8. Bom é o Senhor para com todas as pessoas, E suas misericórdias se estendem sobre toda a sua criação. a partir do versículo 14, continuamos. O Senhor ampara quem está prestes a cair. E torna a levantar todas as pessoas abatidas. Os olhos de todos esperam em Ti, ó Senhor. E lhes dá seu mantimento em próprio tempo. Abres a Tua mão. E nutres com fartura todos os seus filhos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E
e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todas as pessoas que o invocam. De todas as que o invocam em verdade. Ele satisfaz os anseios de quem o teme. Ouve seu clamor e ele salva. O Senhor vela sobre todas as pessoas que o amam. Mas todas as que praticam injustiça sofrerão desolação. Que meus lábios profiram louvores ao Senhor. E bendiga toda a carne seu nome santo para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A palavra de Deus, escrita na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Cristo, que é o Deus que governa a todos, seja louvado para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Vamos em pé aclamarmos a proclamação do Santo Evangelho. Vamos nos preparar cantando do Inário, o hino 321. Santo Evangelho, conforme escreveu São Mateus, capítulo 14, dos versículos a partir do 13 até o 21. Glória te seja dada, ó Senhor. Ouvindo a notícia, Jesus, de barco, se retirou daí para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão
encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões, para que vão aos seus vilarejos comprar comida para si. E Jesus lhes disse: não é preciso eles irem, vocês é que devem dar-lhes de comer. Eles disseram: não temos aqui nada mais do que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam aqui para mim. Em seguida mandou que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, e partindo os pães, os abençoou e entregou aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem sentar, queridas irmãs e queridos irmãos. Estimado Deão, reverendíssimo Gerry Andrei, querido irmão, reverendo Luiz Osório, estimados irmãos e irmãs, na Catedral Nacional da Santíssima Trindade, é com enorme alegria que estou com vocês nesta manhã. Como o reverendo Gerry mencionou, nós realizamos a partir da sexta-feira à noite o encontro da Rede de Igreja Segura. Inicialmente eu não estava programada para participar do encontro, mas por solicitação da própria rede vim a Porto Alegre. Então acertei com o Bispo Humberto e o reverendo Gerry para poder estar na Catedral. Eu acho que a última vez que eu utilizei esse púlpito foi há 10 anos atrás. Eu mando graças a Deus pelo tempo de vida nessa comunidade. A Catedral Nacional da Santíssima Trindade me acompanhou desde o início do meu ministério. Eu vim para cá em 1995, ainda como diácona, enviada então pelo Bispo Gastal, para estar na Catedral, e depois fizemos um projeto chamado Projetos de Paróquias Associadas, quando o Bispo Gastal me designou como pároca, como ministra encarregada da paróquia São Pedro Apóstolo, que tinha uma relação muito próxima com a Catedral. Era uma comunidade no Jardim Botânico, uma igreja redonda, muito linda. E a própria junta paroquial da Catedral, à época, e as lideranças solicitaram que, mesmo como ministra encarregada da paróquia São Pedro Apóstolo, eu pudesse permanecer na Catedral como coadjutora. E assim fiquei em 1996, sendo depois, em 1999, eleita como deã, a primeira mulher deã dessa catedral e dessa diocese, e aqui permaneci por 17 anos como deã. Essa é a comunidade que acompanhou meu ministério desde o início, que viu minhas filhas nascerem. Hoje uma está com 21 e a outra tem 19. E eu rendo graças a Deus por tudo isso. Rendo graças a Deus porque foi aqui, nessa comunidade, que eu aprendi, juntamente na partilha com os irmãos e irmãs. Então eu tenho muitas saudades e muitas lembranças muito boas.
me acompanham pela minha vida. Hoje eu estou em Belém do Pará, há 8 anos já em Belém do Pará, como bispo diocesano da Diocese Anglicana da Amazônia e primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil até novembro desse ano, quando nós teremos o nosso sínodo geral da Igreja. Graças a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá e por todas as vidas, as voltas que a vida dá, que me trouxeram até aqui, porque eu nasci na região de Campo Sul e vim para Porto Alegre para o seminário, e as muitas voltas e os desígnios de Deus me trouxeram a essa catedral, e todo o aprendizado que eu tive aqui no meu ministério me levaram para outras partes. A Diocese Anglicana da Amazônia é uma diocese ampla. 5 estados na região norte do Brasil, representa 42,27% do território nacional brasileiro. Embora a sede da Diocese seja em Belém do Pará, também fazem parte dela Amazonas, Amapá, Acre e Roraima. Então é nessa região que eu vivo e exerço meu ministério. Para fazer missão na Amazônia, essa é uma área missionária, a gente usa às vezes carro, às vezes precisa de avião e às vezes barco. Então, para algumas regiões só se pode ir de barco. Para a nossa comunidade mais distante, que fica em Gurupá, a missão São Pedro Pescador, nós precisamos de 30 horas de barco. Num barco, que é o barco comercial da região, a Diocese não tem barco, como não tem avião também, né? Aí a gente precisa desse barco em que cada pessoa leva a sua rede, e aí arma a sua rede, e é como um retiro, né? 30 horas, mais ou menos 20 minutos depois de se afastar de Belém, já não tem mais internet. A gente lê, ora, conversa com as pessoas que estão no barco. E às vezes, quando o barco está muito cheio, tem muita rede. Às vezes 3 camadas de rede, né? Rede de baixo, rede de cima. É lindo, que é colorido, muito bonito. Nem sempre muito confortável. E nem sempre muito seguro. Mas é para isso que Deus nos chama, né? Para estar e levar a sua presença em todos os lugares. E a Amazônia é um lugar lindo, muito bonito, com muitos desafios. Peço a vocês orações pela missão da igreja, orações para que nós consigamos alcançar outros lugares. Nós temos desafios missionários muito grandes na nossa igreja, e nós somos uma igreja pequena. E se às vezes são difíceis as vocações no sul do Brasil, onde a gente tem mais estrutura, mais difícil ainda são as vocações nas áreas de difícil acesso, em regiões missionárias, com pouco recurso e pouca estrutura. Orem pela igreja, orem pelas vocações, orem de forma especial pela Diocese Anglicana da Amazônia. Eu estou feliz de poder refletir com vocês nessa manhã a respeito de um texto bastante conhecido do Evangelho, né? A gente conhece desde pequenininho, já desde a escola dominical, aprende a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo talvez saiba contar uma versão dessa história, né? Uma história que a gente não precisa ler a Bíblia para conhecer. A gente conhece e pode contar muitas vezes de cor. Eu queria destacar nesta manhã algumas coisas relacionadas a essa leitura tão conhecida, e talvez porque ela seja tão conhecida, essas coisas nos passem desapercebidas. Jesus se dirige ao deserto. Por que Jesus foi para o deserto? Interessante que em muitos momentos da sua vida e do seu ministério, Jesus escolhe o deserto como um local, né? Logo após o seu batismo, ele vai para o deserto, a refletir sobre o seu ministério. Em momentos cruciais, ele vai para o deserto, se retira. E aqui, no trecho que não foi lido nessa manhã, mas está só alguns versículos acima do texto que foi lido, narra que João Batista
na festa de aniversário de Herodes, tinha sido decapitado. Por um capricho, mas também por medo das autoridades daquele tempo, das coisas que João Batista, sendo profeta, falava. E Jesus, então, é informado pelos discípulos de João Batista de que o seu amigo tinha morrido, sido assassinado de uma forma brutal. E Jesus, então, convida os discípulos e se retira. Narra no texto do Evangelho que eles vão para lá de barco. Se retiram para essa região desértica de barco. Mas as multidões, elas o acompanham. E elas vão a pé. E aí, então, é a narrativa do que nós ouvimos, né? Jesus, é muito interessante que a narrativa diz, Jesus queria se retirar, talvez quisesse chorar a morte de uma pessoa querida, refletir sobre o seu ministério, mas quando ele chega e ele vê as multidões, ele tem compaixão. Essa é a palavra que o Evangelho nos narra. Compaixão. Jesus teve compaixão. Essa palavra na Bíblia, no hebraico, é uma palavra que significa como se a compaixão é algo que move as entranhas. Não é um sentimento vago. Eu senti pena com qualquer coisa superficial. É algo que move as entranhas. E essa palavra, compaixão, na Bíblia, só é utilizada para se referir a Deus. É quase como se fosse alguma coisa que os seres humanos não são capazes de sentir. É algo tão profundo que é quase como se os seres humanos não fossem capazes de sentir isso. E essa compaixão move Jesus a deixar de lado o seu desejo de reclusão e então ir até as pessoas, curá-las, conversar com elas, confortá-las. E aí, ao final de um dia, as pessoas estavam lá e os discípulos procuraram Jesus para dizer que as despedissem, manda embora, está ficando tarde, manda esse povo embora. Em outras palavras, é isso que foi dito. É isso que os discípulos chegam até Jesus para dizer isso. Olha, está ficando muito tarde, manda essa gente embora, não tem o que comer. E aí Jesus lida com um sentimento que é muito, mas muito conhecido nosso. O medo. Vai ficar mais claro no domingo que vem, no trecho da sequência do Evangelho de hoje. Mas Jesus já está lidando ali com o medo. O medo que os discípulos tinham. Certamente eles estavam com medo de sofrer a mesma sorte que João Batista. Certamente. Olha, João Batista foi assassinado. O que vai acontecer conosco? Eles tiveram medo da própria multidão. E se essas pessoas sentirem fome? O que vai acontecer conosco? O medo, segundo o nosso dicionário na língua portuguesa, é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo, de uma ameaça, um susto, pavor, temor, terror. Talvez também nós pudéssemos dizer que é um sentimento que causa incapacidade de reação, inércia, apatia. O medo paralisa. Quando a gente tem medo extremo, é dito que nós estamos em choque. Ou seja, a gente para. Os discípulos estavam com medo, não no sentido figurado, mas na acepção da palavra. Medo do que iria acontecer com eles.
Medo, talvez, da própria vida. Medo da situação que os rodeava. O pior inimigo para quem quer anunciar o Evangelho, para quem quer dizer a verdade, é o medo. E a gente continua numa sociedade amedrontada. Não é assim até os dias de hoje? Será que nós podemos dizer que não sentimos medo de nada? Nem sempre o medo é um sentimento ruim, né? Quem não tem medo de nada coloca a própria vida em risco. Medo é um sentimento de autopreservação. Mas o medo em excesso é um problema. Nós vivemos numa sociedade amedrontada, nós temos medo da Terceira Guerra Mundial, temos medo de andar na rua em altas horas, de que algo possa acontecer, temos medo do trânsito, temos medo de perder nossos empregos, temos medo de que as pessoas não gostem de nós. Talvez esse seja o maior medo do ser humano, né? Nós somos seres que necessitam da aprovação das outras pessoas. E por mais que a gente diga que não faz a menor diferença o que as outras pessoas pensam de nós, lá bem no fundo faz sim. E muitas vezes, por medo de não ter aprovação de outras pessoas, nós mantemos as nossas vidas paralisadas em empregos que nós não gostamos, em estudos que nós não queríamos fazer e até em relações superficiais. Por medo de ficar só, pessoas mantêm relações de amizade que não são saudáveis. Por medo de um rompimento, pessoas se mantêm em relações tóxicas. Por medo de confronto, muitas vezes nós não dizemos o que pensamos. Por medo do que vão achar de nós, muitos dos cristãos e cristãs sequer dizem que têm fé. Nós vivemos em uma sociedade amedrontada. Para ser discípulo e discípula de Jesus é preciso lançar fora todo o medo. É isso que nos diz a palavra do Evangelho. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ser um discípulo ou discípula corajosa requer que se preste atenção ao que acontece à nossa volta, seja no campo pessoal, doméstico, ou no campo comunitário e social. Porque é através da realidade que nos cerca que nos chegam os apelos de Deus. E quem estiver distraído ou amedrontado vai perder a oportunidade de viver a sua fé. E viver a fé significa realizar aquilo que Deus deseja que realizemos. É muito importante que nós aprendamos o que significa a palavra discípulo. E hoje nós teremos um batismo. Desde o nosso batismo, nós nos assumimos como discípulos e discípulas de Jesus. E a palavra discípulo, que é seguidor, alguém que segue, não é apenas alguém que segue as orientações teóricas de outra pessoa. Ser discípulo ou discípula de Jesus não é apenas concordar com o que Jesus disse. Ser discípulo ou discípula de Jesus, no sentido bíblico, é viver como Jesus. O discípulo e discípula é aquela pessoa que vive de forma igual ao seu mestre. Mas voltando ao Evangelho, nós encontramos Jesus nessa região e Mateus nos narra que Jesus não aceita resolver o problema do medo dos discípulos, que no domingo que vem vai ser na tempestade no lago, mas no de hoje o medo concreto era a respeito da multidão. Jesus
não aceita resolver o problema mandando as pessoas embora. Também não aceita resolver esse problema de forma individual. Muitas vezes, ao ouvir essa narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes, o que passa pela nossa cabeça é que Jesus tinha o pó do pirlim-pim-pim, ou uma espécie de vara de condão, né? Aí ele, quem gosta de Harry Potter, né, aciona lá sua varinha e os pães se multiplicam. Bom, se é assim que aconteceu, isso não tem nada a ver conosco, a gente não tem essa capacidade. Quem de nós consegue multiplicar pães ou peixes? Se é isso que o Evangelho está nos dizendo, que Jesus magicamente resolveu o problema, então não diz nada para nós. Mas o que o Evangelho narra, o que Mateus, e não está só em Mateus, ele está presente em todos os Evangelhos, não só nos sinóticos, mas também no de João, a narrativa da multiplicação de pães e peixes. O que o Evangelho nos narra não é que Jesus jogou o pó do pirlim-pim-pim. Ele perguntou: quanta comida tem aí? 5 pães e 2 peixes, responderam a ele. Vocês sabem que os números na Bíblia não são só quantitativos, eles também indicam outras coisas. 5 mais 2 é 7. E na numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição. Aí já é um indicativo para nós. Mas quando Jesus pergunta isso, ele sabia que aquela multidão tinha ido para o deserto sem levar nada no bolso. Porque as pessoas tinham saído de casa, talvez algumas não tivessem nada. Mas outras tinham levado muito mais do que o necessário para elas próprias. Se precaveram, fizeram seu farmel, levaram junto algo para comer. Só que estava todo mundo sentindo o mesmo medo dos discípulos. Não, eu só tenho aqui um pedaço de pão. Se eu disser para as outras pessoas que eu só tenho esse pedaço de pão, não vai dar para mim. O que Jesus faz não é tocar os pães e peixes com uma varinha de condão. O que Jesus faz é tocar o coração das pessoas, para que se deem conta, ou se dessem conta, de que se todo mundo colocasse o que tinha levado para partilhar com os demais, teria muita comida. É aí que a multiplicação acontece. No coração. No desejo da partilha. Na transformação do medo em ação. E narra no Evangelho que todo mundo comeu. Ficou satisfeito. E ainda sobraram 12 cestos. Outro número interessante na Bíblia. O número 12 significa totalidade. E aí o que Mateus está tentando dizer é que todas as pessoas, não só aquelas que estavam ali, foram saciadas, mas todas as pessoas, de forma integral. Não só saciadas pelos pães e peixes, mas saciadas pelo próprio Cristo, que as curou, que dialogou com elas, que as confortou. Esse é o chamado para todos nós. O milagre acontece primeiramente no coração de quem partilha. Não é isso que acontece nos nossos almoços comunitários, momentos de partilha. Não é isso que acontece nos nossos projetos sociais. Aonde que o milagre primeiramente acontece? No coração de quem se dispõe a partilhar. Mais tarde, o milagre acontece à sua volta.
Qualquer pessoa que se dispõe a fazer o bem para as demais, provavelmente vai voltar de lá se sentindo muito melhor do que quando foi. É isso que acontece quando nós nos voluntariamos, seja para as ações da igreja, sejam para ações na sociedade. Quem faz o bem para as outras pessoas acaba fazendo o bem também para si mesmo. Mas às vezes, como os discípulos, nos sentimos ou incomodados pelas multidões, ou por um sem número de problemas que acontecem na nossa sociedade. E aí, tudo parece distante, inalcançável, impossível. Ou então, damos as já bem conhecidas desculpas. Gente demais, muito caro, muito difícil, precisa de muito tempo para fazer isso. No entanto, o próprio Cristo nos dá o exemplo, nos indica que quando nós resolvemos doar um pouquinho de nós mesmos, por mais insignificante que nos pareça, por menor que pareça a nossa contribuição, na somatória, nós vamos fazer diferença. E enormes problemas podem ser resolvidos. Não só no nosso entorno, mas na vida da humanidade. O Evangelho nos indica que aquilo que Jesus fez deve continuar sendo realizado nas nossas vidas. É isso que Jesus faz o tempo todo. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz: o que eu fiz por vocês é para ser feito entre vocês. O indicativo de Jesus na multiplicação dos pães e peixes é a mesma coisa. O que eu fiz por vocês é para continuar sendo feito entre vocês. E nós nos alimentamos do próprio Cristo. O que nós fazemos todo domingo? Não é isso? Alimentar a nossa vida com o pão da vida? Pois bem, nessa manhã nós somos chamados e chamadas a ser também esse pão da vida na vida das outras pessoas. Que Cristo tire do nosso coração todo receio, todo medo, e nos leve a multiplicar os nossos dons, as nossas vidas e até mesmo os nossos bens para o bem comum, que é o reino de Deus. Que assim seja. Amém. Convido a abrirmos o nosso cancioneiro Laudate no cântico 223. Neste momento a gente se prepara para acolher aqui, frente ao santuário, a família que estará trazendo essa preciosa vida aos olhos do Senhor para ser batizada na igreja. Na página 551 do livro de oração, ao final da página. Esta é a casa de Deus. Recebam a nossa acolhida.
que estamos trazendo essa criança para ser recebida na igreja pelo batismo. Vocês aqui, pais e padrinhos, sabem o que significa o santo batismo? Sei que pelo batismo nascemos espiritualmente, passamos a pertencer à comunidade de fiéis e nos tornamos para sempre filhos e filhas de Deus e discípulos de Cristo. Tens pensado no compromisso que assumes ao aceitar o chamado do Senhor Jesus Cristo? Tenho consciência da necessidade de cumprir a minha parte na missão confiada ao povo de Deus. Renuncias ao mal e a todos os seus poderes que se rebelam contra Deus, corrompem e destroem as criaturas e nos afastam do amor de Deus? Sim, renuncio. Aceitas a Jesus Cristo como o teu Salvador? Sim, Jesus Cristo é o meu Salvador. Depositas toda a tua confiança em sua graça e amor? Sim, no Senhor confio. Prometes seguir e obedecer a Jesus Cristo como teu Senhor? Sim, prometo. Crês em todos os artigos da fé cristã contidos no credo apostólico? Sim, creio. Prometes fazer com que esta criança seja orientada nos princípios da fé cristã e assim preparada, em época oportuna, seja apresentada ao bispo para a confirmação? Sim, prometo. Venham então, meus irmãos e minhas irmãs, o povo desta comunidade alegra-se com vocês, ao sentir-se renovado pelo recebimento desta criança, que passa a irmanar-se conosco pelo vínculo da fé ao serviço de Deus. Unamo-nos a estas pessoas e com elas renovemos os votos da nossa aliança batismal. Creem em Deus Pai? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creem em Jesus Cristo, Filho de Deus? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ainda julgar os vivos e os mortos. Creem em Deus Espírito Santo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Perseverarão na doutrina dos apóstolos e apóstolas, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Assim farei com a ajuda de Deus. Continuarão resistindo ao mal, e se porventura caírem em pecado, sempre buscarão em arrependimento o perdão do Senhor? Assim farei com a ajuda de Deus. Proclamarão por palavra e exemplo as boas novas do reino de Deus? Assim farei com a ajuda de Deus. Empenhar-se-ão que novas pessoas fiéis sejam ensinadas, batizadas e nutridas no rebanho de Cristo? Assim farei com a ajuda de Deus. Buscarão responder às necessidades humanas com amor, servindo a Cristo em cada pessoa? Assim farei com a ajuda de Deus. Procurarão transformar as estruturas injustas da sociedade, desafiando toda sorte de violência, respeitando a dignidade de toda pessoa humana e buscando a paz e a reconciliação? Assim farei com a ajuda de Deus. Lutarão para salvaguardar a integridade da criação? Assim farei com a ajuda de Deus. A boa vontade de nosso Pai materno, ela é infinita. Oremos por esta criança e por nossas vidas ao nosso Deus. Liberta-nos, ó Senhor, do caminho do pecado e da morte. Senhor, escuta a nossa oração. Abre os nossos corações à tua graça e verdade. Senhor, escuta a nossa oração. Enche-nos do teu santo e vivificador Espírito. Senhor, escuta a nossa oração. Guarda-nos na fé e comunhão da tua Santa Igreja.
Senhor, escuta a nossa oração. Ensina-nos como amar as demais pessoas no poder do Espírito. Senhor, escuta a nossa oração. Manda-nos ao mundo para testemunhar o teu amor. Senhor, escuta a nossa oração. Leva-nos à plenitude de tua paz e glória. Senhor, escuta a nossa oração. Fonte de vida eterna, outorga pelo teu Espírito Santo novo nascimento a todas as pessoas que passam pelas águas do batismo. Faz com que elas possam conhecer-te melhor na família de tua igreja. Ajuda-as em suas novas vidas a resistir ao mal, a fim de que continuamente cresçam na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças a Deus. Se fazê-lo é digno e justo. Damos-te graças, ó Deus, pela dádiva da água. Sobre ela o Espírito Santo movia-se no princípio da criação. Por ela conduziste o povo de Israel da escravidão do Egito à terra prometida. Nela, Jesus recebeu o batismo de João e foi revelado pelo Espírito Santo como teu Filho, o Cristo, para dirigir-nos por sua morte e ressurreição, desde a escravidão do pecado à vida eterna. Graças te damos pela água do batismo. Por ela acompanhamos Cristo na sua morte, participamos da sua ressurreição e renascemos no Espírito Santo. Assim, obedientes à ordem de teu Filho, trazemos à sua comunidade todas as pessoas que vêm a Ele com fé para os batizar. Santifica esta água pelo poder do teu Espírito Santo, a fim de que todas as pessoas que nela forem batizadas sejam purificadas e renascidas em Cristo, recebam a remissão de pecados e continuem para sempre na vida ressurreta de Jesus Cristo, nosso Salvador, ao qual contigo e o Espírito Santo seja toda a honra e glória, agora e eternamente. Amém. Que nome é dado a esta criança? Caetano. Caetano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caetano, no batismo está selado pelo Espírito Santo com o sinal da cruz. És de Cristo para sempre. Amém. Entrego-te esta luz como testemunho de que passaste das trevas para a luz. Agora deves brilhar como a luz do mundo, para a glória de Deus. Vamos saudar esta criança como novo membro do corpo de Cristo, dizendo: Deus hoje recebeu a ti em sua igreja pelo batismo.
Alegremente tornamos-nos família do Senhor. Somos membros do corpo de Cristo, filhos e filhas do mesmo Pai Celestial, cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Confessamos a fé no Cristo crucificado, proclamemos a sua ressurreição e compartilhemos do seu eterno sacerdócio. Senhor Jesus Cristo, que tomas o Caetano nos braços de tua misericórdia e o faz membro vivo da tua igreja, dá-lhe graça, nós te suplicamos, para crescer na tua fé, obedecendo a tua palavra e perseverando em teu amor, a fim de que, fortalecido por teu Espírito Santo, possa resistir às tentações, vencer o mal, alegrar-se contigo da vida que há de vir. Pelos teus méritos, ó misericordioso Salvador, que com o Pai e o Espírito Santo vives e reinas, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Como a nossa praxe sempre é apresentar, vamos se aproximar mais da igreja, vamos mais perto dos irmãos e irmãs. Irmãos, este é o Caetano, que agora é membro da igreja, é membro do povo de Deus, é filho do Senhor. E eu quero olhar aqui para a transmissão, porque eu sei que em casa estão acompanhando, né, os bisavós, o seu Siloni e a dona Vanilda, que já não conseguem mais estar fisicamente na igreja, mas são grandes pilares da igreja episcopal. Então aqui está um bisneto, né? E vários netos aqui. Isso é prova, ainda mais de quem acompanha pastoralmente essa família há tanto tempo, de saber que chegar até aqui é um motivo de grande alegria, e saber que a família de Deus, ela sempre se estende, né, com todas essas oportunidades que a gente tem. Então o Caetano tem que crescer sendo educado, sabendo que a família dele é muito maior que todos esses dos santos aí e outros mais, né? Aqui, ó, é família de Deus também, teus irmãos e irmãs. E a gente vai receber e acolher daquela forma que a gente faz todo o batismo, com uma grande salva de palmas. Queridos e queridas, que a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Acho que também é difícil a gente se mexer um pouco hoje por toda a igreja, mas que a gente estenda o nosso abraço, a nossa mão, o nosso carinho, olhando e buscando quem está mais próximo de nós e desejando essa paz que em Jesus nós temos alcançado. Cumprimente o seu irmão com esta paz. Meus irmãos, apresentemos ao Senhor a oferta da nossa vida e do nosso trabalho, lembrando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto que Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Durante o ofertório, vamos pegar o nosso cancioneiro Laudate e vamos cantar o hino 186. Celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão, preparemos muito vinho, como em Canaã. Que as mulheres não esqueçam o sal, e os homens tragam o fermento.
que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Prontos ficamos à seita do Senhor, batamos todos juntos a massa com as mãos e bebemos com alegria, como cresce o pão. Que as mulheres não esqueçam o sal e os homens tragam o fermento. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje celebramos nosso compromisso com o reino. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Tudo vem de Nossa oração eucarística na página 350 do livro de oração. Antes de iniciarmos propriamente essa ação de graças, a palavra Eucaristia significa ação de graças, juntamente com todas as intenções já mencionadas nessa celebração, coloquemos também a nossa oração pela realização do encontro de primazes das Américas. Nosso continente é formado por 8 províncias, o Brasil é uma delas. 7 delas estarão presentes em São Paulo na próxima semana, dos dias 10 a 12. Então, oramos pela presença de Deus. E também estarão secretários e secretárias provinciais ou gerais de cada uma dessas províncias. Então, oramos a Deus pela realização desse encontro de primazes e secretários gerais das Américas, que estará acontecendo em São Paulo. E também pelo encontro organizado pela Aliança Anglicana chamado Reimaginando o Poder. Todas as pessoas que vêm de diferentes partes da comunhão anglicana estarão conosco aqui no Brasil dos dias 12 a 15. Oremos por tudo isso. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor nos elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazendo em ti nós
partir, te rendamos graças ao Deus Onipotente, Criador do céu e da terra. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, no primeiro dia da semana venceu a morte e o túmulo, e por sua gloriosa ressurreição nos abriu as portas da vida eterna. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, com júbilo louvamos o teu nome. Aceita nosso louvor a Deus mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, que por todas as obras criativas e salvíficas que manifestam a plenitude do amor do céu, Damos graças pela beleza e riqueza da nossa fé. E agora, suplicamos-te a bênção do Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre este pão e este vinho, e os santifiques, a fim de que se tornem para nós o sacramento do corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Faz descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia-nos o teu Espírito Santo, ó Senhor. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam. Este é o meu corpo que é dado por amor a vocês. Façam isso em memória a mim. Depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou, dizendo: tomem e bebam. Este é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória a mim. Contemplemos o mistério da fé. Anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. Vem, Senhor Jesus. Aceita, Deus Todo-Poderoso, mediante Jesus Cristo, o sacrifício da nossa vida, em louvor e ação de graças. E concede-nos que, ao partilharmos deste sagrado mistério, nos tornemos uma só família pela graça de teu Santo Espírito,
a fim de que em conjunto possamos louvar-te e glorificar-te, sempre e em todo lugar. Reúne-nos, ó Senhor, por teu amor, ao redor desta mesa. Enfim, nós te pedimos, tem piedade de nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, com os santos apóstolos e apóstolas, e com todos os que nos precederam na fé, e com todas as pessoas que neste mundo te serviram, especialmente aquelas que fizeram parte desta comunidade, a fim de te louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Concede-nos o convívio no que celeste reino. Por Cristo, e em Cristo, na verdade do Espírito Santo, toda a honra seja dada ao onipotente Deus, agora e sempre. Amém. sob a orientação do Espírito de Jesus, à luz da sabedoria do Evangelho e como família de Deus, ousamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto celebremos a festa. Aleluia! Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Nós vamos cantar o cântico 47 do Cancioneiro Laudate. Lembramos a todos os irmãos e irmãs para que ao virem a comunhão venham pelo corredor central e se aproximem do comungatório para se ajoelhar, aqueles que assim o possam, e depois retornem sempre pelos corredores laterais para facilitar a locomoção. Alguns irmãos recebem a comunhão diretamente na boca, e aqueles que não recebem na boca, nós pedimos sempre que junte as suas mãos para receber com devoção sobre a sua mão até você comungar. O cântico 47 do Laudate. Vinde, tudo está preparado e todas as pessoas são bem-vindas à mesa do Senhor.
Oh
Está na página de número 561. Página 561 do livro de oração comum. Oremos. Ó Deus, através do teu Santo Espírito, toda a igreja é governada e santificada. Preserva nos novos membros desta família a plenitude de tua graça. Garante que após haverem renascido em Cristo, possam conhecer o poder de sua vida ressurreta. Mantenha-nos vigilantes na fé e fortes para caminhar no serviço até o fim. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos recebamos a bênção de Deus. Essa bênção esteja sobre as nossas vidas, lares e famílias. Oremos também pela bênção de Deus sobre a vida do nosso mundo. O Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Jesus Cristo, fortaleça-nos, firme-nos e proteja-nos em nossa fé. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Podemos sentar. Nós temos alguns avisos rápidos. Na próxima terça-feira, das 10 às 16, no Salão Paroquial, mais uma edição do nosso brechó, do nosso Peirão de Usados, aceitando sempre todas as doações e colaborações para sempre o bom uso, e o bom trabalho do nosso Peirão. Quarta-feira, nosso atendimento, às 13 horas, a bênção da saúde. Nesta quinta-feira, às 18h30, primeira quinta do mês, nós teremos a Santa Eucaristia. E lembrando também que é uma festa importante da igreja, que é a festa da Transfiguração. Então, quinta-feira, às 18h30. E no próximo domingo, às 10 horas, nosso culto no horário normal. Mas também sempre é o culto que nós oramos pela vida das nossas famílias. Então, desafiamos desde agora que procurem estar com seus familiares, com seus filhos, com seus pais, juntos para buscarmos a bênção, pelas nossas famílias. Então, no próximo domingo, às 10 horas. Hoje eu não vou saudar todos os visitantes, mas eu vou saudar de uma maneira especial. Vou fazer por blocos, talvez, que facilita. Quem está que acompanhou o Caetano no batismo, mas que é a primeira vez aqui na catedral, eu vou convidar que fique em pé. Então, boas-vindas a cada uma de vocês, que se sintam também acolhidos, neste lugar e principalmente nesse dia tão importante. Que Deus abençoe vocês. Quem está presente pela primeira vez aqui de Porto Alegre ou aqui da região, que veio por algum outro motivo? Tem alguém que nos visita? Não? Estou com pecado. Mas temos visitantes de fora, além da Bispa Primaz, e eu vou convidar que venha aqui na frente rapidinho, porque acho que é importante que a gente veja aí o Bispa. Por favor, acompanhe também. A Ilma é da Diocese Anglicana do Recife. Então, quando vocês falarem com ela no final do culto, lá na hora do cafezinho, ela vai dar um bom dia com sotaque, eu não sei como é que é. A Leia, que é da Diocese Anglicana da Amazônia. Pode ficar aqui pertinho. A Reverenda Aidil, da Diocese Anglicana de São Paulo.
e a Jacinta, da Diocese Anglicana de Brasília. Então vemos aqui que a gente tem um retrato bem plural, né, de toda a nossa província da Igreja Episcopal. Acho que tinham outros no encontro também, né? Tu consegues dizer assim, bem rapidinho, o propósito desse da Igreja Segura, porque de repente nem todos ainda entendem bem esse conceito. Então, explicar rapidamente em poucas palavras, nós temos na comunhão anglicana, uma das prioridades da comunhão anglicana é o que a gente chama de Igreja Segura, e ela tem duas ênfases. Uma ênfase é sobre a nossa missão, ou seja, nós queremos ser um espaço de segurança e de acolhida a todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que são vulnerabilizadas ou populações vulnerabilizadas. Aí nós lembramos aqui pessoas imigrantes, refugiadas, a comunidade LGBTQIAPN+, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas, enfim, aquelas que são vulnerabilizadas na nossa sociedade, pessoas idosas, crianças, enfim, mulheres, todas as pessoas, então, se sintam bem-vindas, e nós queremos ser um espaço de segurança, de acolhimento, onde as pessoas saibam que elas estão seguras. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que a gente chama de salvaguarda. Também a igreja tem que ter protocolos de salvaguarda, ou seja, que assegure que essas pessoas que muitas vezes sofrem discriminação, violências e preconceitos fora da igreja não venham a sofrer dentro da igreja. Então, essa é a Igreja Segura, tanto na nossa missão, no nosso acolhimento a todas as pessoas, quanto a criação de protocolos e de uma política de salvaguarda para a igreja que garanta que a nossa igreja não vai abusar, violar, discriminar nenhuma pessoa que esteja na igreja ou seja assistida pelas nossas ações sociais da igreja. Então nós estivemos trabalhando desde sexta-feira à noite, na sexta-feira foi até mais de 10 da noite, ontem o dia todo, sobre o delineamento especialmente dessa política de salvaguarda. Então essa é a Igreja Segura. Tinha uma pessoa de cada diocese da nossa IAB, então são 9 dioceses do Distrito Missionário, estava presente também a Comissão Nacional de Diaconia, o Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento, eu como primaz e a secretária-geral. Algumas pessoas estão na paróquia da Ascensão, outras vieram para cá, outras já viajaram de volta para suas casas. Então, bem-vindas entre nós, né? Tem um tempo, já estão quase voltando, né? Então leve um abraço da Catedral Nacional para as dioceses de vocês também. Obrigado. Dona Elana, eu sei que a senhora quer dar um aviso rapidinho, então. Bem rapidinho. Só tem que falar nome para fora. Esta semana nós levamos uma carta ao bispo em nome da congregação. E ele pediu que eu falasse da recepção que nós tivemos. Nós somos recebidas com muito carinho, com o coração aberto, como ele falou. Nós também fomos com o coração aberto e levamos uma carta com 27 assinaturas e mais 8 que não estavam presentes no domingo. Ele entendeu que tanto a congregação quanto a junta está empenhada no bem da catedral e que estamos todos compromissados querendo trabalhar pelo bem da catedral. E brevemente ele nos dará uma resposta. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Então vou completar. Também estive com o bispo reunido essa semana. Então ele também pede que, para tornar isso de forma mais prática, né, a nossa junta paroquial estará reunida brevemente na sua reunião ordinária e com grande, já quase que certo, nós vamos convocar uma reunião extraordinária do Cabildo da Catedral, para que tudo isso seja encaminhado da melhor forma possível, da forma mais tranquila, e o bispo está muito sensível, né, aos desejos, às orações, às intenções de cada um, sabendo que todo esse processo sempre gera, né, às vezes a desconfiança, como disse a bispa no sermão, né, lançamento, né. Então, para que a gente possa estar mais seguro e fazer esse processo com tranquilidade, né, a gente vai estar sempre discutindo e o bispo está aberto também a conversar
com as lideranças da catedral. Tá? Junta, não passou nenhum aviso? Não? Então, depois do último hino, tem um cafezinho lá atrás, pelas nossas equipes do café, aí que se revezam domingo após domingo. Vamos ficar em pé para a nossa despedida, que está na página 562 do livro de oração. Deus nos livrou do vale da sombra e da morte e nos preparou um lugar especial com todos os santos e santas. Vocês receberam a luz de Cristo. Caminhem nessa luz enquanto viverem. Vivamos como luz neste mundo, repetindo a glória de nosso Deus. Vamos na luz de Cristo. Aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar o nosso ofício, e vamos sair em paz, com alegria, levando, conforme o desafio da pregação nesta manhã, sendo discípulos e discípulas principalmente lá fora. Que o Caetano nos ajude hoje a termos a recuperada, a relembrada e a renovada a nossa fé e o nosso compromisso com o Senhor. O hino 296. Já vou dizer para vocês, para que ninguém seja pego despedido. Talvez o que faça até uma pegadinha hoje, pare tudo no meio para ver se o povo está cantando. O coral às vezes canta sozinho, só que a gente tem que cantar juntos para o nosso Deus. Então, o hino 296, todo mundo com a sua boca e seus lábios abertos. Mãos ao caralho, jovens, vai já passando ao mundo. Venha enquanto tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto o dia possam trabalhar. Venha que vindo a noite, não há mais vida. Se leva, mãos ao trabalho, homens, anda enquanto a luz. Venha que tempo agora, descende Jesus. Vinde o vigor da vida, todos ao bem mudar. Venha que vindo a noite, não há mais vida. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega ao fim. Enquanto não ressoa da morte o clarim, vamos irmãos à obra, por Cristo trabalhar. Venha que vindo a